Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, yo espero que todos ustedes estén perfectos, todo tranqui, palanqui, estudiando a full. Hoy tenemos más una clase de clínica que nosotros hoy vamos a charlar a respecto de arritmias, de síncope y hipotensión arterial. Gente, quiero que ustedes sepan que esa clase es como si fuera, es una clase complementaria con las próximas que nosotros vamos vendo. Y también es una complementación de todo lo que ya vimos a respecto de arritmias, de todas las patologías ahí que ya vimos. Entonces, prestem bastante atención. Sí, yo voy a pasar algunos puntos bien principales, traté de resumir la clase y dejar solamente lo más importante, las cosas que ya fueron preguntadas y las cosas que tenemos que saber sí o sí. Voy a les pasar de una manera bien resumida, entonces creo que les va a ayudar un montón. Pero esa clase, más que nada, no es básicamente una clase en específico, sino que acuérdense que lo que yo voy a pasar hoy es básicamente una complementación de todo lo que ya vimos y también vamos a agregar algunos conocimientos a más en nuestra cabeza. Entonces les comparto el power y ahí vamos a empezar. Bueno, gente. Vamos a charlar hoy a respeito de síncope e hipotensión arterial. El síncope, entonces, vamos a definir primero el síncope. Espera aquí. Ahí, ahora sí. El síncope. Bueno, el síncope es básicamente la pérdida transitoria de la conciencia, sí, que generalmente no sobrepasa de 30 segundos, acá dice 20, pero acuérdense que no sobrepasa de 30, puede llegar hasta un minuto, pero es la pérdida transitoria del conocimiento. Acuérdense una cosa, se pierde el conocimiento y el tono muscular. Eso es síncope. La definición de síncope es eso. Y cuando pregunten qué es síncope y cuáles son sus causas, ustedes tienen que decir sí o sí esa definición, que es la pérdida transitoria del conocimiento y del tono postural, con restitución ad integrum. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que el paciente así tiene un síncope, cayó, perdió su conciencia y su tono, cayó sobre el piso, a veces se lastima, a veces no, y básicamente después de ese un minuto, máximo un minuto, el paciente vuelve así como si nada tuviera pasado, se despierta y chao. Por ejemplo, después vamos a ver, yo tengo síncope vasovagal, sí, es una historia muy loca eso, hago medicina, pero yo tengo síncope vasovagal cuando, por ejemplo, yo voy a sacar sangre. Sé que es medio controversio, pero yo no pueden me violar con una jeringa, pero yo en las otras personas ahí cuando voy a hacer por ejemplo, sutura, todo eso, a mí no me pasa nada, pero cuando me van a pinchar, gente, yo desmayo, en serio, es complicada la cosa. Es controversio, pero bueno, estamos acá, estamos tranqui, y yo tengo síncope, y é uma loucura el síncope, porque basicamente estás aí, tranqui, de la nada tener, como por ejemplo, yo tengo el vaso vagal, por ejemplo, a mí me da mucho síncope, mira, estoy hablando y ya estoy empezando a sudar por cuenta de las agujas. Yo estoy bien así, obviamente tengo un nerviosismo aumentado en relación a mi línea habitual, y entonces después que no, yo tengo síncope no cuando me pinchan, yo tengo el síncope después cuando la mujer ya sacó la sangre y ahí cuando yo me voy a levantar, ahí sí me agarra un síncope jodido de mierda. Suele pasar eso, generalmente yo desmayo cuando yo voy a sacar sangre, eso es de, así, casi siempre. Pero bueno, gente, el síncope, les cuento qué pasa a mí. Sí, básicamente yo pierdo la conciencia y es eso que ustedes tienen que memorizar. Les cuento eso para que fíjense la idea de qué es un síncope. Pierdo totalmente la conciencia, pero es una pérdida así bien progresiva, rápida. Y, por ejemplo, la mujer sacó, yo quedo con la mano ahí presionando el algodón, quedo así con la mano y ahí cuando yo me siento ya, chao. En cuestión de ni un minuto ya estoy de pie, tranqui y restitución ad integrum. Quiere decir que el paciente vuelve a la normalidad después de esos 30 segundos, un minuto. O sea, pierde la conciencia, el tono y ahí después vuelve normal. Por ejemplo, yo cuando voy, generalmente voy solo a sacar sangre, tengo el síncope ahí en el lugar, después cuando ella ya terminó. Encima es bueno tener síncope cuando vas a sacar sangre porque te gana un caramelo. Y generalmente los grandes no ganan, entonces por un lado es bueno. Después, así, salgo y voy a mi casa tranqui. Entonces, es
recuperación total, gente. El paciente no queda con ninguna secuela. Obviamente que en mi caso, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, tenemos síncope vasovagal por distintas causas, pero en mi caso, por ejemplo, quando eu vou sacar sangue, eu desmaio, pero generalmente já estou meio sentado, acostado. Então, comigo não passa nada. O tema é que se, por exemplo, o paciente tem um síncope, está caminhando, por exemplo, por conta de uma arritmia, então esse paciente sí pode ter alguma lesão a mais. Então, a recuperação sigue sendo ad íntegro, o paciente recupera o conhecimento de maneira normal, pero obviamente que o paciente pode ter uma lesão por conta da caída, ou seja, pode ser uma lesão no braço, na cabeça, e isso pode ser alguma complicação por conta do síncope. O síncope quer dizer muitas coisas e já vamos ver que causas podem ser el síncope, pero acuérdense que é a pérdida del tono e del conhecimento, com recuperação espontânea e completa. E acuérdense de mim quando pidan síncope, porque é bem chistoso o negócio. Bueno, gente, ¿cuáles son las causas de síncope? Y a mí ese cuadrito me encantó porque es un resumen de todas las causas en un cuadrito. Sepan que nosotros tenemos el síncope neurocardiogénico, síncope de origen cardíaco, síncope de origen neurológico, psicógeno y metabólico. El síncope de origen neurocardiogénico, agarren dos flechitas y pongo el síncope vasovagal y el síncope situacional. El síncope vasovagal es, por ejemplo, yo que tengo en respecto a estímulos, por exemplo, estímulos parasimpáticos que vão causar a vasodilatação. E, por exemplo, o síncope situacional quer dizer que o paciente tem síncope quando faz, por exemplo, uma micção, uma valsalva em la defecação. Então, esse paciente pode ter a perda do conhecimento. Mas acuérdense que em alguns pacientes já é normal, ¿sí? Já é normal de seu cotidiano, já sabem que vai passar. Por exemplo, eu, quando vou sacar sangue, ultimamente já digo, eu tenho síncope depois que me sacam sangue, então já sabe como prosseguir. O tema é quando o paciente não sabe que vai ter um síncope, tem o síncope e cai no piso, como já estou falando desde antes. Então, acuérdense que o síncope neurocardiogênico ou neurogênico, generalmente esse síncope é mais, o paciente já sabe que vai ter. Em origen cardíaco, aí vamos agarrar três flechitas e vamos poner, pode ser por uma arritmia, uma disfunção do músculo cardíaco ou também uma obstrução na saída do ventrículo. Ambos, a fisiopatologia de isso, ¿sí? Del origen cardíaco, é uma diminuição do gasto cardíaco. Com a diminuição do gasto cardíaco, não chega flujo sanguíneo no cerebro e então essa pérdida transitória é causada por um flujo sanguíneo baixo no sistema nervioso central. Então, o paciente tem um síncope. Depois, arritmia, então, disfunção miocárdica e obstrução da saída ventricular. Depois, neurológico, temos epilepsia, migrânia e ACV, ou AIT também se pode dar. E depois, psicógeno, temos hiperventilação, reação de conversão. E metabólico, por último, seria uma hipoxemia, uma hipoglucemia, intoxicações de álcool. Acuérdense isso, ¿sí? Lo que eu vou falar. Sepan básicamente las orígenes, o sea, si nosotros sabemos, memorizamos las orígenes, tenemos como pensar qual é a causa. Outra coisa que quero que se acuerden, que o síncope se dá quando há uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Então, todo o que diminua de maneira espontânea e aguda esse fluxo sanguíneo, seja por diminuição de gasto cardíaco, ou seja, por exemplo, por um vasovagal, porque acuérdense, o vasovagal tem uma dilatação arteriolar muito grande, então se diminui o fluxo sanguíneo e o paciente tem um síncope. Acuérdense de que temos o neurogênico, cardíaco, neurológico, psicógeno e metabólico. Se nós sabemos essas cinco flechitas que temos que sí o sí saber, depois queda mais fácil para saber as causas. E generalmente se pergunta, que é síncope, quais são as causas? Por aí, pergunta o tratamento. Sí, que o tratamento vai ser generalmente tratar a patologia de base. Pero já vamos desenvolver todo isso e aí vocês vão entender melhor que é um síncope. Então, causas de síncope, acordar sí ou sí para facilitar, porque depois nós temos que saber diagnósticos diferenciais del síncope.
Básicamente, esses pacientes pueden tener pródromos, ¿sí? Pródromos. ¿Qué serían los pródromos? Serían las sensaciones justo antes del síncope. Que aí esses pródromos podem ser, por exemplo, náuseas, podem ser mareos, visão borrosa, sudoração e também nerviosismo. Por exemplo, quando eu vejo que tenho que sacar sangue, é incrível, gente. Eu quedo, em alguns minutos antes de chegar, já quedo sudoroso, não quedo com a visão borrosa, mas quedo sudoroso e quedo muito, muito estressado. Tanto que eu generalmente tenho a vena muito fácil de pinchar, mas quando chega na hora, eu tenho uma vasoconstricção, assim, antes de sacar, de medo, de nerviosismo, e então queda difícil de pinchar. Acuérdense isso, que o paciente tem pródromos. Pródromos seriam sintomas justo antes do síncope, do quadro sincopal. Eu, por exemplo, generalmente tenho sudoração e me sinto assim nauseoso, com estado nauseoso. É incrível, gente. Tal qual como disse acá, eu tenho isso e posso dizer com certeza. E basicamente depois temos outras causas de síncope, que generalmente essas causas que eu les vou passar, é importante que sepam porque já foi pergunta de exame. Por exemplo, o roubo de la artéria subclávia, síncope por roubo de la artéria subclávia. Generalmente, sim, não é generalmente, é sí ou sí, é causada por uma estenose de la subclávia, de la artéria subclávia, tal qual como vocês estão vendo acá, e então ocorre uma inversão do flujo basilar secundário, sim? Ou seja, temos uma estenose acá, generalmente em la subclávia izquierda. Então, esse flujo se invierte e vai para a subclávia direita, e aí se inverte o flujo e depois passa. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quando se invierte o flujo, causa chega menos flujo sanguíneo no cérebro, e então vai causar o síncope. Seria, então, el síncope por roubo de la subclávia, temos uma inversão do flujo normal sanguíneo e então pode causar disminuição causa hipoflujo sanguíneo cerebral. Basicamente é isso. E esse hipoflujo sanguíneo vai causar síncope. Quais são as causas para formar uma estenose em la subclávia? E, por exemplo, pacientes muito obesos que têm colesterol muito elevado, la aterosclerose, vasculites e alterações congênitas do arco aórtico. La fisiopatologia é basicamente o que já falamos, quando se inverte esse flujo el flujo basilar, se invierte causando hipoflujo cerebral, e então isso faz com que diminua a oxigenação cerebral, e isso causa o síncope. Diagnóstico se faz com ecodoppler, e é muito importante paciente com síncope, a gente pedir ecodoppler cardíaco, se pede quase sempre ecodoppler cardíaco, e também se pede ecodoppler de carótidas. É muito importante pedir de carótidas, porque esse trombo, obviamente, no caso do roubo da subclávia, o trombo está na subclávia, mas muitas das vezes, a causa do síncope, por conta de uma placa de ateroma, pode estar em la carótida. E então, nós com o ecodoppler conseguimos diagnosticar se, por exemplo, há uma placa de ateroma na carótida. Mas, basicamente, se faz o ecodoppler, e depois se pode fazer o ataque e angiorressonância. O tratamento é colocar stent endovascular, que basicamente se vem por é stent que se ingressa percutâneo por la femoral, e então se chega aí na subclávia aí, e se põe aí o stent, e listo. Bueno, gente, então, síncope por hipotensão ortostática, temos que saber quando que o paciente está hipotenso. O paciente está hipotenso quando tem a sistólica menor de 90, a média menor de 60 milímetros de mercúrio, ou há descenso maior a 40 milímetros de mercúrio de sua tensão habitual, ou seja, do valor inicial. Nós, nesse último caso acá, temos que calcular a pressão arterial média do paciente e depois evaluar se descendeu mais de 40 milímetros de mercúrio
en ese paciente. Y eso vamos a llamar hipotensión para el paciente. Por ejemplo, agarré un paciente anciano que tiene su tensión habitual es de 140/90. La media del paciente es de 106,6 milímetros de mercurio. Yo sé eso porque recién yo hice el cálculo. Pero básicamente, si tenemos un paciente que su media es 106 por 6, ¿sí? 106,6 la presión arterial media, si el paciente viene con 50 milímetros de mercurio, ya podemos decir que el paciente está hipotenso, o sea, no está teniendo una buena irrigación una buena perfusión de sus órganos. Ojo, ojo con eso. ¿El paciente puede tener hipotensión? Puede. Pero ojo, si la presión es baja y el paciente no tiene síntomas, no es dañino, entonces no requiere tratamiento, ¿sí? No requiere tratamiento. Pero si la presión es baja y hay sintomatología, sí o sí tenemos que tratar ese paciente. Acuérdense que las presiones bajas generalmente están asociadas a, por ejemplo, a pacientes jóvenes o hasta mismo atletas de alto rendimiento. Esos pacientes es normal que ellos tengan un poquito, la presión arterial un poquito descendida de lo normal. Pero ojo, tiene que causar sintomatología para que nosotros podamos empezar el tratamiento. Bueno, ¿qué es la presión, la hipotensión ortostática? Hoy estamos con un problemita ahí para hablar las cosas. Bueno, cuando nosotros estamos acostados, la sangre se distribuye por todo el cuerpo, ¿sí? Y la hipotensión ortostática es básicamente eso que ustedes están viendo acá, es que generalmente los pacientes, casi siempre los abuelos tienen esa cosita, que tienen que sentar antes de levantar, quedan 5 minutitos ahí sentados al lado de la cama, todo eso, y después levantan. ¿Por qué? Justamente porque quando nosotros nos acostamos, por acción de la gravedad, la sangre se distribui de maneira uniforme, tal qual como vocês podem ver acá. Quando nós outros nos vamos a poner de pie, ¿sí? Hay reflejos, como por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos de pie, cerca de 500, 800 mililitros, 800 ml de sangre se desplazam desde o abdômen hacia os membros inferiores. Então, estamos assim, estamos totalmente homogêneos por la acción de la gravedad. O sea, estamos assim, por la acción de la gravedad, quando o paciente se pone de pie ou quando nós mesmos nos ponemos de pie, essa sangre que está toda distribuída, quando nos ponemos, cerca de 500 a 700, 800 mililitros que estavam acá, vão a descender a los membros inferiores. E muitas das vezes, essa movilização dessa quantidade de líquido pode causar uma diminuição do retorno venoso e isso diminui o gasto cardíaco. Com essa diminuição do gasto cardíaco, pode haver um síncope, pero acuérdense que generalmente esse síncope se dá nos pacientes ancianos. Nós que somos mais novos e jovens, não há problema. Acuérdense que em nós temos muitos receptores e moduladores dessa alteração da pressão. Por exemplo, quando mobilizamos quase 1 litro de sangue para os membros inferiores, é muito sangue. Então, para não causar esse síncope, ou seja, para não diminuir la presión, la perfusión cerebral, nosotros tenemos varios receptores carotídeos y cardiopulmonares, que básicamente cuando nosotros nos incorporamos de pie, hay una respuesta para compensar esa movilidad de sangre que es modulada por el sistema simpático. Y entonces lo que va a causar una inhibición vagal con vasoconstricción periférica y aumento de la frecuencia cardíaca. Todo eso evita con que haya hipoperfusión cerebral con síncope. Entonces, recapitulando de una manera más sencilla, si ustedes quieren, vuelvan ahí un poquito, unos 30 segundos antes, pero básicamente es síncope por hipotensión ortostática. Se da por la movilización de la sangre cuando el paciente está acostado y se pone de pie, o sea, en ortostatismo. Lo que pasa es la movilidad de esa sangre, 500 hasta 800 mililitros, hasta los miembros inferiores, y nosotros que somos jóvenes, que no tenemos esa enfermedad, nosotros hay varios receptores, tanto carotídeos como cardiopulmonares, que sensan esa disminución de la volemia,
y entonces evitan esa hipoperfusión cerebral con vasoconstricción, con una respuesta simpática e inhibición del tono vagal. Causa una vasoconstricción e impide com que haja diminuição do retorno venoso, com diminuição do gasto cardíaco e possivelmente um síncope. Então, acuérdense isso que é basicamente o síncope por hipotensão ortostática. Quais são as causas? São múltiplas. Podem ser desde farmacológicos, por exemplo, há um fármaco que eles les gustam muito perguntar, que é a levodopa. Levodopa muitas das vezes causa a síncope por hipotensão ortostática, redução do volume intravascular, por exemplo, quando o paciente está desidratado ou tem uma hemorragia ativa. Os pacientes, outra cosita, e acuérdense isso, quando temos um paciente que está sangrando, se ele, uma das primeiras manifestações que o paciente tem, además da taquicardia, taquipneia por conta do sangrado ou de pérdida de volemia, gente, acuérdense isso, uma de los principales, así que nosotros nos vamos a percibir que el paciente está teniendo un problema es por la hipotensión ortostática de inicio brusco, o sea, el paciente nunca tuvo hipotensión ortostática y cuando se pone de pie, así está acostado por unos 30, 40 minutos, una hora, cuando se pone de pie ya tiene que volver a sentar porque si no, él sabe que se va a desmayar. Então, é isso o que passa quando o paciente se hipotensão ortostática é por diversas causas. E em um paciente que está sangrando, temos que abrir o olho se o paciente começou com esse tipo de síncope. Basicamente, então, é ancianos e por disfunção do sistema nervoso autônomo. O que quer dizer isso? Essa merda de que é disfunção do sistema nervoso autônomo? Generalmente, os pacientes diabéticos, ancianos, pacientes alcoólicos crônicos, Guillain-Barré, eles têm um falho nesse sistema que eu falei antes, de los vasoreceptores de la vasoconstricción periférica. Então, se não funciona essa vasoconstricção, ou seja, a ativação simpática e a inibição do tono vagal, porque fundamentalmente nesses dois que atua os estímulos, se não há corretamente, nós não vamos ter uma vasoconstricção periférica, o paciente vai ter um síncope. Então, se disfunciona o sistema nervioso autonômico, sí ou sí pode ser causa de síncope por hipotensão ortostática. Bueno, como se faz o diagnóstico de hipotensão ortostática? Basicamente, o diagnóstico é muito sencillo e há que saber, porque é pergunta de exame. O diagnóstico se faz, passou. Quando o paciente tem uma diminuição de menos... perdão, estou meio disperso. Pero basicamente o diagnóstico se hace quando o paciente tem uma diminuição de 20 milímetros de mercúrio ou mais de la sistólica ou 15 milímetros de mercúrio ou mais de la diastólica, ou seja, quando diminui 20 sistólica ou 15 diastólica. A los 2 minutos de poner-se de pie, mais síntomas acompanhantes, por exemplo, os pródromos, sudoração, visão borrosa ou hasta mesmo náuseas. Sí ou sí há que saber isso. Sí ou sí é pergunta de exame. Como se diagnostica a hipotensão ortostática? Se diagnostica quando o paciente está acostado e se põe de pé e a los 2 minutos tem ou uma diminuição da sistólica maior a 20 ou uma diminuição da diastólica maior a 15 milímetros de mercúrio. Aí se diagnosticamos o paciente com hipotensão ortostática. Outra cosita que se suele hacer também é o tilt test ou a mesa basculante, como queiram chamar. Basicamente se põe o paciente nessa mesa, sim, essa mesa é móvel, ou seja, a vezes se põe em 90 graus, depois 45, perdão, em horizontal, depois 90, 45, de maneiras abruptas. Tem um montão de aparatos, como por exemplo, tem monitoreio de signos vitais, frequência cardíaca, pulso, oximetria, também tem fundamental a pressão arterial, o monitoreio da pressão arterial, e basicamente o que a mesa basculante faz é evaluar essa caída de sistólica ou diastólica aos 2 minutos. Basicamente é isso, o diagnóstico de hipotensão ortostática, que é a mesa basculante ou tilt test. Acá tem um link que eu les vou passar. Sí, creo que tiene
en el repaso, creo que está ahí el link, miren porque es bien explicativo la mesa basculante y aparece un paciente ahí con síncope por hipotensión ortostática. Bueno, entonces, sabiendo que después del síncope de hipotensión ortostática, que es muy importante saber por cuenta de las pérdidas volémicas, vamos pasar a los síncope reflejos o mediados por el sistema nervioso. Esse é o síncope que eu tenho, gente. Prestem bastante atenção. Generalmente, síncope, eu já lhes vou dizer, síncope, o que pergunta generalmente, quais são os tipos de síncope, suas causas, como se diagnostica e fundamentalmente se põe tilt test e tratamento. É bem específico e é bem sencillo de saber síncope, não é difícil. Sabendo as causas aí, já é 80% de síncope. Então, depois nós memorizando algumas cositas a mais, sabemos que síncope como diagnosticar e como... Bueno, gente, síncope vasovagal basicamente o que eu tenho é o síncope vasovagal. Generalmente há uma estimulação vagal e uma inibição simpática, que eu quero dizer, por conta de... Isso é o que eu tenho, é por conta de uma... Por exemplo, quando temos um estímulo muito grande, seja ele de ansiedade ou qualquer coisa, esse estímulo vai generar, o que eu quero que vocês se acordem acá, é a estimulação vagal com inibição simpática. Isso vai causar uma vasodilatação com bradicardia, e tudo isso vai fazer com que llegue menos sangue, menos flujo cerebral, menos flujo sanguíneo al cerebro, e então causa ele síncope. Acuérdense de las causas: hipersensibilidade del seno carotídeo, circunstancial e psicógeno. Es el más frecuente, y esto también se acuerden que es el más frecuente en toda la población. La hipersensibilidad, a su vez, del seno carotídeo es la patología frecuente, no es tan frecuente, pero puede ser frecuente en pacientes que son ya más añosos. Generalmente esses pacientes têm já uma enfermidade aterosclerótica, e o que passa é que quando, por exemplo, Honoré gosta muito de falar a respeito do signo de la corvata ou da enfermidade de la corvata. Basicamente, esse paciente, o Dr. Honoré, le gusta perguntar a respeito de... Ele simula um paciente que vai pôr uma corvata borboleta, então se põe na corvata e aí tem um síncope, ou seja, tem uma perda do conhecimento. E aí temos que saber que quando esses pacientes que têm uma hipersensibilidade do seno carotídeo, ou seja, o seno carotídeo, quando nós estimulamos, se vocês se acordam, em ataque cardíaco paroxística supraventricular, quando vimos em las arritmias, um dos tratamentos era a estimulação do seno carotídeo, era hacer massagem carotídea por 10 segundos. Esses pacientes com hipersensibilidade, quando se aprieta na região do seno carotídeo, esses pacientes podem ter uma assistolia maior a 3 segundos e uma caída da pressão arterial maior a 50 milímetros de mercúrio. E isso caracteriza a hipersensibilidade do seno carotídeo e se diagnostica por isso. Tratamentos: evitar as maniobras que estimulem o seno carotídeo, porque qualquer compressão acá, por mínima que seja, pode causar um síncope, e colocação em marca-passo por conta da assistolia que esse paciente pode ter. Então, causa uma liberação vagal exagerada nesses pacientes. Depois temos o síncope cardíaco. O síncope cardíaco, nós temos que nos acordar basicamente a respeito de 3 cositas, sí, que é quando há descenso brusco do volume minuto ou do gasto cardíaco, ou a incapacidade de incrementar esse gasto cardíaco quando um paciente está em exercício. Por exemplo, quando estamos em exercício, estamos fazendo contracções musculares repetidas entre pernas e braços, então toda a sangue vai para esses músculos, nutrir esses músculos. E quando temos a incapacidade de aumentar o gasto cardíaco, o que vai passar acá é que o paciente vai ter um síncope, uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, e então o paciente se pode cair. Basicamente, o síncope arrítmico é o mais frequente, a arritmia que causa o síncope, isso é o mais frequente. E as arritmias que vão causar síncope podem ser bloqueio auriculoventriculares, taquicardia ventricular, disfunção sinusal e taquicardia supraventricular. Síncope que são por causas anatomopatológicas, ou seja, na anatomia pode ser relacionados com válvulas ou músculos ou até mesmo cuerdas tendinhas, entre outros. Quero que acuérdense basicamente isso, que é o descenso brusco do gasto cardíaco, ou volume sanguíneo, ou volume minuto, ou a incapacidade de aumentar esse gasto cardíaco em um exercício. Por exemplo, quando temos estenose aórtica, temos um impedimento do fluxo sanguíneo normal, desde o ventrículo esquerdo hasta a aorta, e então esse impedimento normal vai fazer com que tenha uma diminuição do gasto cardíaco, ou seja, uma diminuição do volume minuto.
Outra causa também é a síncope por miocardiopatia hipertrófica. Quando temos hipertrofia ventricular, é isso o que passa. Temos uma hipertrofia concêntrica, fundamentalmente, e isso diminui muito a câmara ventricular. Essa câmara ventricular vai estar demasiado rígida, tem uma diminuição do volume, e então diminui o volume minuto com síncope. Depois temos o síncope por mixoma auricular. O mixoma auricular é basicamente um tumor não muito frequente, mas pode passar generalmente em mulheres de 40 a 60 anos, é mais frequente em mulheres, e é de forma irregular e consistência gelatinosa. Esse é o mixoma auricular. Quando temos, por exemplo, se diagnostica com o ecocardiograma ou la TAC, generalmente ecocardiograma, suele ser o suficiente para diagnóstico. Pero lo que pasa es lo siguiente: cuando, por ejemplo, la aurícula se contrae, el mixoma se mueve y va o a la válvula aórtica o a la aórtica no, válvula mitral ou a la válvula tricuspide. Então, quando vai aí, impide o flujo, se impide o leonado ventricular, então pode causar uma diminuição abrupta do flujo sanguíneo e de gasto cardíaco, e então síncope. Tratamento cirúrgico. Depois temos o síncope por pericardite constrictiva. Acá, gente, temos um pericárdio fijo, um pericárdio que está, por exemplo, com calcificações. Essas calcificações impedem uma correta distensão do coração. Então, em la diástole, que seria onde se lia no coração, que se deve distender, não há uma distensão perfeita, não se dilata como deveria, então o paciente tem uma diminuição do gasto cardíaco, com possivelmente um síncope. Depois temos o síncope por dissecção de aorta. A síncope por dissecção de aorta basicamente é quando a sangre evacuada, acuérdense que dissecção de aorta, o paciente pode ter diferenças em membros superiores de pressões arteriais em ambos membros inferiores, ou seja, por exemplo, em meu braço esquerdo tenho sistólica de 120 por 80 e no braço esquerdo tenho direito, tenho isso, e esquerdo, por exemplo, eu vou ter 90 por 60, sí, eso es una diferencia notable de la presión arterial. Entonces, con la clínica de la disección que vamos a ver en las próximas clases, tenemos que sí o sí pensar en la disección de aorta, que es básicamente una rotura, una alteración del endotelio que hace con que la sangre pase ese endotelio y se acumule en la capa media de la aorta. Dissecção de aorta generalmente se dá em aneurismas aórticos já, ou seja, aneurismas às vezes são dilatações vasculares, e então a parede já está débil. E nessas paredes há rotura do endotélio e então se acumula sangue na capa meia. Se pode chegar a grandes acúmulos de sangue e a dissecção de aorta é uma característica que conforme ele causa um dolor torácico muito intenso, desgarrante de dias em dias, quase, e eu nunca tive, pero os livros falam nisso, e também que pode acumular sangue, tal qual como vocês veem acá. O síncope acá vai ser causado, pode ser causado tanto por el dolor que o paciente tenha, el dolor aumenta conforme as pulsações, ou seja, cada pulsação parece que estão le clavando na faca, um cuchillo, porque cada vez que pulsa, vai dissecando aún mais as paredes, ou seja, vai descendendo, e nessa dissecação pode romper ou formar, acumular sangue aí. E generalmente os tipos, por la classificação de Stanford, que vai causar um síncope, são o tipo A, porque no tipo A, tipo 1A, é basicamente quando temos muito acúmulo de sangue nos vasos, então se pode causar uma hipovolemia no paciente. Qual é o ponto? Acá o paciente ou tem uma dissecção, tem a sorte de ir ao hospital e já é operado, ou a mala sorte que se rompe essa dissecção de aorta, ele muere em 2, 3 minutos porque sangra muito no tórax ou abdômen, onde sea a rotura. Síncope por infartos extensos. Basicamente, esses síncopes se dão justamente porque temos um paciente já com placa de ateroma, ocluye uma coronária, e essa coronária irriga, por exemplo, se ocluye a coronária esquerda, que irriga a maior parte do coração, e queda por muito tempo, causa uma isquemia, e essa isquemia se traduz em necrosis. A necrosis de los músculos cardíacos, ou seja, do miocárdio, hace com que o miocárdio não se contraiga perfeitamente. E então, isso vai ser com que, se esse miocárdio não se contrai, o que passa é que temos uma diminuição do gasto cardíaco. E isso pode causar um síncope.
Síncope por insuficiência cardíaca, vamos ver uma classe de insuficiência cardíaca, pero basicamente quando o coração não bombeia o suficiente para nutrir os órganos, ou seja, a perfusão sanguínea não se mantém adequada. Síncope por hipertensão pulmonar, o que pode causar, además de um síncope, pode causar também estase sanguínea en el ventrículo derecho con formación de trombos. El síncope por bradiarritmias, como habíamos dicho, síncope, principal síncope cardíaco sería los por arritmias. Por ejemplo, acá, en las bradiarritmias sinusales, tenemos, acá si miramos el electro, tenemos un QRS, ¿sí? Un irregular e sin onda P. Então, acá temos uma fibrilação auricular. Síncope por bradiarritmias, muitas das vezes está associado às fibrilações auriculares e também à disfunção do nódulo sinusal, que vimos na classe de arritmias, que é a disfunção do nódulo sinusal é geralmente aqueles pacientes mais ancianos que têm uma bradicardia. E nesses pacientes podem ter síncope. Por quê? Porque quando vão fazer exercício, por disfunção do nódulo sinusal, não incrementam a frequência cardíaca, então se pode não chegar água ao tanque, tal qual como se diz acá em Santos, ou seja, não chega sangue ao cérebro. La arritmia, el brugada é uma alteração dos canais de sódio, potássio, cloro e às vezes cálcio, que basicamente vai dar como característico supra-ST em uma ou mais derivações precordiais, sem imagem em espejo dessas derivações. Então, se isso é brugada, acuérdense que o tratamento acá, acuérdense do tratamento da fibrilação auricular, porque sí ou sí, generalmente, suele ser pergunta de exame, e acá, o tratamento é cardiodesfibrilador implantado. Acuérdense que brugada tem antecedente familiar de muerte súbita ou de síncopes. Extrasístoles ventriculares também podem dar síncopes cardíacos ou síncopes cardiogênicos, que é por conta que é um QRS totalmente anômalo, com uma onda T negativa e uma pausa compensatória depois. Depois, Wolff, Parkinson, White, o Haas de Ken, temos um Haas anômalo entre a aurícula e o ventrículo, que é o Haas de Ken, e isso no electro nos vai dizer que há uma onda delta patológica, e parece como se fosse um edifício. Basicamente, o que há que saber é que é um síndrome de pré-excitação e se trata com a se cauteriza esse asa anômalo para que não envie mais a señal por aí. Só há que saber que é uma patologia ou Parkinson-White que pode causar síncope. O diagnóstico de síncope generalmente suele ser difícil, não se suele hacer o diagnóstico preciso da causa de síncope. Há que fazer umas perguntas bem específicas ao paciente, como, por exemplo, perdeu totalmente o conhecimento, foi a pérdida transitória de início rápido e curta duração, se recuperou espontânea e totalmente sem sequela e perdeu o tono postural. Se todas as perguntas são sim, ok, é um síncope. Se não, é uma perda transitória da consciência, temos que buscar a causa. Obviamente que se temos um síncope, temos que buscar a causa, pero diagnóstico de síncope é perda do conhecimento rápido e perda do tono postural, que não sobrepassa os 20, 30 segundos. Pode chegar hasta 1 minuto. Pero acuérdense isso, há recuperação ad íntegro no paciente e vuelve, tal qual como eu falei antes. Eu tenho o síncope, depois vou aí sacar sangue, tenho o síncope, e depois do síncope eu vuelvo a la casa manejando já o auto. Basicamente é assim. Se a resposta, então, como eu dije, é negativa de alguma, há que sospechar de outras causas que não são síncope, de la perda transitória do conhecimento. Diagnóstico de síncope, então, vamos fazer o exame físico completo, com tilt test, hipertensão ortostática, síndrome de taquicardia ortostática postural, hipersensibilidade do seno carotídeo. Laboratório, fundamentalmente, acá temos que pedir o ionograma, eletrocardiograma, el Holter, que é o eletro de 24 horas, a prova de esforço, ecocardiograma, já dije eco, estudos electrofisiológicos e o tilt test, que é basicamente o que charlamos antes a respeito da hipotensão ortostática. Tratamento de síncope depende da causa, ¿sí? Depende da causa. Por exemplo, se é reflejo, síncope reflejo, ou vasovagal, ou intolerância ortostática, se é muito frequente, temos que buscar a causa e tratar essa causa. Por exemplo, se é anciano o paciente, não vamos tratar
É só dizer para que o paciente mais anciano tenha paciência, que antes de levantar assim de onda, que sente um pouquinho ao lado da cama, todo isso. Hay que fazer uma boa anamnese farmacológica para, por exemplo, eu falei antes, se a levodopa está causando, temos que buscar alguma outra forma que esse fármaco, ou sacamos o fármaco ou cambiamos a outro. Por exemplo, se é de baixa frequência, se suele solamente dizer para o paciente, como eu disse, che, calmate aí, senão, se é de alta frequência, buscamos a causa e tratamos a causa. Se é cardíaco, se é uma arritmia, há que tratar a arritmia. Se, por exemplo, é estrutural, se podemos, por exemplo, tratar uma estenose aórtica, vamos tratar com dilatação com catéter balão ou reemplaço valvular. Se, por exemplo, é de causa desconhecida, tal qual como estamos vendo acá, por exemplo, uma causa pode ser uma enfermidade coronária, uma miocardiopatia. Nós vamos considerar o cardiodesfibrilador implantado e também buscar a causa e tratar a causa, se possível. Por exemplo, canalopatias, Brugada, vamos tratar el Brugada, com cardiodesfibrilador implantado. Depois, tratamento da hipotensão ortostática. Temos que manter o paciente hidratado, consumo de sal adequado. Quando necessário, administrar midodrina. Esse fármaco já foi pergunta de exame, sim, no tratamento da hipotensão ortostática. Então, vamos estrejita acá, em la midodrina, pero generalmente não se utiliza, sim, porque o que eu já vi não se utiliza muito. Depois, se necessário, vão administrar fludrocortisona como tratamento coadjuvante. Depois, temos também que durma com a cabeça ligeiramente levantada para aumentar o volume do fluido, mais de 10 graus. Mas, basicamente, a hipotensão ortostática, o que há que saber são essas três iniciais acá, que é midodrina, se necessário, corticoide, e consumo de sal e hidratar o paciente corretamente.